Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico em Foco. Meu nome é Ana Paula Macedo, sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Hoje nós vamos falar de um conceito central na terapia cognitiva comportamental, que é o conceito de distorções cognitivas. Vamos aprofundar nosso entendimento sobre esses padrões de pensamento que podem afetar nossa percepção da realidade e influenciar nossas emoções e comportamentos. Antes disso, vamos lembrar um pouquinho a premissa central da TCC, que é baseada no modelo cognitivo. O modelo cognitivo explica a relação entre os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, dizendo que essas três instâncias estão muito relacionadas, mas existe um predomínio do pensamento. O que isso significa? Significa que nunca é a situação que gera como a gente se sente ou como a gente se comporta, mas sim como a gente pensa, como a gente avalia aquela situação. Ou seja, a gente dá uma importância maior nessa relação para o pensamento, para a cognição. Entretanto, algumas vezes essa avaliação que a gente faz da situação, ela não é tão acurada, ela não é tão precisa, e isso seriam, então, as distorções cognitivas. Mas antes de falar sobre as distorções cognitivas, vamos entender um pouquinho melhor o que são os pensamentos disfuncionais. Pensamentos disfuncionais são modos de pensar que nos fazem ver a realidade com um olhar distorcido, um olhar pessimista, tendencioso, autossabotador. Esses pensamentos estão tão entranhados em nossa compreensão que já os aceitamos como verdades, ou seja, regras da vida. E claro, como seguimos aquilo que julgamos verdade, também nos comportamos de acordo com essa verdade. No fim, é no que você acredita, consciente ou inconscientemente, que guia cada escolha sua, cada hábito ou vício, cada ação ou inércia. A melhor forma de entender o que são pensamentos disfuncionais e saber por que eles são sabotadores é prestar atenção às suas características. Para isso, comece a analisar seus pensamentos negativos. Quando eles ocorrerem, procure avaliar se eles são exagerados, repetitivos, insistentes, exercícios de adivinhação, como se você soubesse o que as pessoas pensam e o que está para acontecer, inúteis, não ajudam a solucionar a situação a qual está preso, difíceis de rejeitar, mesmo que a probabilidade de estarem certos seja mínima, associados a emoções como culpa, vergonha e sensação de inferioridade. Desestimulantes, ou seja, te desencorajam a buscar novas oportunidades. Somos o reflexo do que pensamos. Por isso, em terapia cognitivo-comportamental, a descoberta dos pensamentos disfuncionais é o primeiro desafio. A princípio, parece um objetivo simples, não é verdade? Afinal, lá no íntimo, você sabe onde estão seus erros de interpretação. Você sabe quais são os seus defeitos e o quanto eles atrasam a sua vida. Será mesmo? Infelizmente, muitos de nossos pensamentos distorcidos estão camuflados de boas intenções. Parecem o certo a se considerar, parecem lógicos. Assim, eles nos confundem a ficar ecoando em nossas mentes, decidindo quais oportunidades e experiências de vida vamos nos permitir. Ou seja, a tarefa é bem mais complicada do que parece, mas é totalmente possível com as ferramentas certas. Então, o que são distorções cognitivas? As distorções cognitivas são como filtros que moldam nossa visão de mundo. Imagine que usamos óculos para enxergar o mundo, e esses óculos são nossos pensamentos. A qualidade desses óculos pode variar de dia para dia. Às vezes, eles estão desajustados, sujos ou com uma cor diferente. Isso afeta a maneira como percebemos as situações. Essas imperfeições são o que chamamos de distorções cognitivas. Vou dar um exemplo prático para ilustrar isso. Imagine que você está olhando para um desenho, mas o desenho não está finalizado.
No entanto, você começa a fazer suposições sobre o que está sendo desenhado. Você conclui que é uma fruta, mas aqui está o ponto crucial. Por mais que você veja alguém desenhando frutas todos os dias, isso não significa que essa pessoa fará isso para sempre. Em algum momento, ela pode decidir desenhar algo diferente. Portanto, ao concluir que o desenho é uma fruta, você está fazendo uma suposição baseada em experiências passadas. Essa situação ilustra a distorção cognitiva chamada leitura mental. É quando assumimos que sabemos o que está acontecendo na mente dos outros, ou que sabemos o que está acontecendo em uma situação, mesmo sem evidência concreta. No exemplo do desenho, você não tem evidências suficientes para concluir que é uma fruta, pois o desenho não está finalizado. Lembrem sempre disso. Nosso cérebro, ele processa a informação que a gente coloca. A informação que a gente coloca, no caso, é o pensamento. Então, aquilo que teoricamente é uma hipótese começa a ser processado como realidade. É por isso que afeta como a gente se sente e como a gente se comporta. O grande objetivo da gente aprender a identificar distorções é tratar esses pensamentos como hipóteses. Então, eu tenho que ter esse raciocínio de entender que não sei, eu acho que é isso, posso verificar, posso perguntar ou preciso esperar. Outras características das distorções, elas potencializam algo, né? Por exemplo, vou falar agora alguns tipos de distorções comuns. Uma delas a gente chama de tudo ou nada, pensamento polarizado ou 8 ou 80. Esse é o típico pensamento extremista, ou seja, só existe muito bom ou muito ruim. Então, se eu tirei 7, ou seja, não tirei 10 na prova, então foi horrível. Nesse caso, qual é a nossa tendência? Eu considero outras possibilidades e não vejo o meio termo dessas coisas. É o treino dessa distorção que a gente consegue enxergar os matizes e aquilo que está no meio termo. Outro tipo muito comum de distorção é chamado de previsão do futuro ou catastrofização. Geralmente é uma previsão negativa do futuro, por isso também denominada de catastrofização. Nesse caso, vejam como é simples. Eu estou prevendo o futuro. Isso é um dado que eu não conheço. Eu não tenho essa informação. Só que a gente começa a trabalhar com essa informação como se ela fosse verdadeira. E se eu estou prevendo o futuro negativamente, a tendência é começar a acionar a ansiedade. Outra distorção que também tem essa característica sobre o futuro é denominada leitura mental. Porque justamente a gente fica se fazendo perguntas do tipo: será que isso vai dar certo? Ou será que eu não vou conseguir? Será que vai dar certo? E claro, não são perguntas que estão ali para que a gente gere hipóteses e resolva, ou seja, de modo preventivo. São realmente aquelas perguntas que a gente fica se fazendo e só geram ansiedade. Outra distorção comum é chamada de raciocínio emocional. É quando eu parto do que estou sentindo, e aí eu desenvolvo raciocínio acima daquilo como se fosse verdade. Então, por exemplo, se eu estou sentindo medo numa situação, eu começo a desenvolver o raciocínio de que deve ser muito perigoso mesmo. Ou se de repente sinto uma exposição em relação a uma pessoa, eu começo a falar: se estou sentindo isso, é porque ela não gosta de mim. É quando a gente coloca uma explicação racional baseada em algo que estou sentindo, mas que eu ainda não tenho certeza. Outra muito comum chama-se abstração seletiva, e essa o próprio nome também já explica. É quando a gente não vê o todo de uma situação, ou seja, foca em um aspecto. Recebe a correção do seu chefe de trabalho, por exemplo, e ele corrigiu 3 palavras e te elogiou sobre todo o resto, mas você fica focado naquilo que não ficou bom. Outro tipo chama-se comparações injustas. Comparações injustas é quando você se compara com outras pessoas. Nesse tipo de distorção, a comparação é injusta porque você sempre se coloca numa posição de desvantagem. É quase aquela história de comparar o palco do outro com o seu bastidor. Então, é sempre muito injusto. Você não compara elementos equivalentes e muitas vezes a comparação é sempre ruim.
Em algumas vezes, ela é interessante no sentido de crescimento, de você avaliar coisas que você acha produtivas no outro para se melhorar. Nesse caso, não é bem isso. A gente compara coisas que não são equiparáveis e a gente se coloca em situação de desvantagem. Outra muito comum chama-se desqualificação dos aspectos positivos. E essa é bem autoexplicativa também. É quando a gente tem uma tendência de desqualificar tudo que a gente tem de bom, de positivo. Então, sabe aquela palavrinha mais? É quando, por mais que alguém te fale alguma coisa boa sua, você sempre coloca mais, como o maior desqualificador que a gente tem. Então você fala, eu fiz a faculdade, mas poderia ter me saído muito melhor. Ou, entreguei meu trabalho, mas poderia ter ficado muito melhor. É sempre aquela ideia de que a gente está desqualificando algo que seja o motivo. Por fim, só mais um exemplo, né? Nós temos outras distorções, mas eu quis trazer aqui algumas das que são muito comuns de acontecerem. E esse último tipo, então, ele denomina-se conclusões precipitadas. E a ele cabe bem um exemplo do desenho que eu falei lá no começo. É quando a gente efetivamente conclui algo sem ter todas as informações possíveis para aquela situação, só que passo a acreditar e reagir como se aquilo fosse verdadeiro. Eu espero que o conceito geral sobre distorções cognitivas tenha ficado claro, porque o grande objetivo não é que a gente decore os nomes e decore todos os tipos, mas é que a gente entenda essa ideia de como é essa minha percepção da situação. O questionamento simples que vai te ajudar a perceber isso é: eu tenho elementos suficientes para isso que estou avaliando? Para isso que estou pensando? Se a resposta for não, você já sabe que possivelmente o que você está pensando é uma hipótese. E aí você vai precisar trabalhar para ter mais elementos para aquilo, ou pelo menos deixar em stand-by, mas não passar a funcionar como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Voltando lá no começo desse podcast, a grande premissa da TCC é que a gente aprenda a monitorar a nossa cognição pela nossa capacidade metacognitiva. A gente é capaz de perceber e, ao perceber, a gente é capaz de intervir. E se a gente aprender a mudar nosso pensamento, a gente vai ter sempre possibilidade de ter uma visão um pouco mais adaptativa, um pouco mais flexível da realidade. E com isso, possivelmente a gente vai ter uma regulação emocional melhor e comportamentos mais assertivos. Espero muito que você tenha gostado desse episódio e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, @psicóloga_ana_macedo, com conteúdos diários. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.